Né? Vocês olhem a parte azul, de 2004 para 2010, a enorme diferença que houve com acesso ao tratamento na África. E isso se deve, assim, em grande parte, ao acesso ao tratamento na África do Sul. A África do Sul agora tem mais de 1.200.000 pessoas em tratamento. Tá? Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Mas também países como Moçambique, que é um dos países mais pobres do mundo, tem 300.000 pessoas em tratamento agora. Então, isso é e vocês olhem, o laranja é a América Latina e o Caribe. Na nossa região aqui, os números de acesso ao tratamento estagnaram. Na verdade, ele está se mantendo no mesmo nível já há alguns anos. Vocês podem olhar ali e ver que a proporção não aumentou. Então, a região que já teve o maior acesso ao tratamento em anos anteriores, hoje ficou claramente ela... É claro que tem mais gente para botar em tratamento na África, evidente, né? Mas, de qualquer maneira, a América Latina e o Caribe continua com uma cobertura na baixa de 50% a 60%, o que é o dado de 5 anos atrás, de 7 anos atrás. Então, enquanto as outras regiões aumentaram, a nossa região não aumentou a proporção. Próximo. E aí, as populações vulneráveis em maior risco de infecção, de maneira geral, recebem poucos investimentos. Tá? O laranja, para quem não consegue ver, é o programa de redução de danos para usuários de droga injetável, o amarelo, programas para homens que fazem sexo com homens, o azul é programas para profissionais do sexo e clientes lá, no mundo afora, eles têm essa mania do profissional do sexo e do cliente. Então, vários países, inclusive, penalizam os clientes. Então, você tem um sistema doido. Né? Mas vocês veem que, por exemplo, nas epidemias de baixo nível, nas epidemias concentradas, onde você teria, chega a 6%, 7% o investimento em populações de maior risco, né? Populações vulneráveis. Né? Essa terminologia, agora em inglês se fala população-chave, e eles chamam de grupo vulnerável outra coisa. Alguns grupos dentro das populações-chave. Eu já nem me incomodo muito, porque o importante é que a gente sabe que a gente está falando de pessoas que têm maior risco que os outros, que são as pessoas, na epidemia que nem o Brasil, gays e outros homens fazem sexo com homens, profissionais do sexo, os gays jovens. Tem todo um contexto atrás disso. Próximo, por favor. E essa é uma modelagem matemática. Quer dizer, o que os caras fazem? Eles pegam os dados que os países têm e projetam, fazem estudos de se você fizer tal intervenção, se aumentar a cobertura para tanto, como é que isso ficaria no futuro. Isso é muito bom. São coisas que ajudam a gente até defender algumas causas. Essa é uma modelagem que foi feita para populações vulneráveis, nesse caso, homens que fazem sexo com homens no Peru. E aquela linha pontilhada vermelha que está assim, que está de pé, é se você tivesse zero cobertura de programas dirigidos, de intervenções dirigidas para a prevenção do HIV em grupos gays. O verde é se você mantiver a cobertura atual, né, no Peru. E o azul é se você tiver 100%, se você tiver programas que você consiga aumentar a cobertura para chegar a atingir toda a população, todos os grupos gays, você pode começar a reverter as novas infecções pelo HIV. Então, a gente está falando em escala. Muitas vezes o que a gente faz é bom, mas é com baixa cobertura. E a coisa que é baixa cobertura, ela não consegue impactar na epidemia. Próximo. A gente conversou um pouquinho, eu vi que algumas pessoas já falaram também sobre a questão da tuberculose. 30 anos depois, a tuberculose ainda é a principal causa de morte por AIDS, né? Já falei isso anteriormente. Próximo. Alguns slides eu trouxe para deixar aí com vocês também. Né? E, por exemplo, quando eu falei que só o fato de você aumentar a cobertura de tratamento, você já diminui as mortes por tuberculose, isso qualquer clínico sabe. Né? Agora, como você começa a provar isso, mostrar que é verdade, esse é o caso do Malawi. Malawi é um país na África, no sul da África, em que o azul, a linha que sobe, são os números número de pessoas que começaram antirretroviral, e
E a linha de cima, que está descendo, é o número de casos de tuberculose. Então, à medida que se aumenta, de novos casos de tuberculose, à medida que se aumenta a cobertura do tratamento, você diminui o número de casos de tuberculose, porque as pessoas não ficam com a imunidade tão baixa que possibilita o aparecimento da tuberculose. Próximo. Então, 30 anos depois, o que a gente precisa fazer? Não é? Na verdade, dá para acabar com essa epidemia? Não dá. A gente tem que ter respostas mais rápidas, tem que responder melhor, né? Quer dizer, mais focado naquilo que onde a epidemia está se concentrando de forma mais inteligente. Tem que usar o dinheiro melhor. Próximo. Eu vou passar muito rapidamente, só para dizer, isso é o que a gente está chamando da matriz de investimentos para o HIV, que está mostrando, que é uma modelagem também, que se você, o que a gente está chamando ali das 6 atividades programáticas básicas, você vê, atividades voltadas a intervenções com grupos vulneráveis, infecções em crianças e mortes maternas, mudança de comportamento, preservativo, tratamento, e a circuncisão masculina. Essas 6 coisas, circuncisão masculina não aplica para a nossa região, né? Para a região da América Latina, por isso que tem um asterisco ali, porque essa é bem típico para a região africana. Essas intervenções, elas têm comprovação científica que elas funcionam. E que, se elas forem dada cobertura, alta cobertura para cada uma delas, você consegue evitar novas infecções e manter as pessoas vivas, vivendo bem e por mais tempo, né? E também nessa matriz se coloca que tem alguns fatores, por exemplo, as leis. Por exemplo, tem países que criminalizam a orientação sexual. Não é? Você precisa trabalhar isso, porque se você não trabalhar com esses que a gente está chamando de facilitadores críticos, fundamentais, essenciais, você nunca vai conseguir fazer alta cobertura das atividades programáticas básicas. Próximo. E aí, isso é só para mostrar. Se você mantiver o cenário de investimento, se você olhar ali, olha, o azul são as novas infecções. Se você mantiver o investimento como está e as ações do jeito que você está fazendo hoje, você mantém o que eu te falei. Falei para vocês, os 32, 33, 34 milhões, que morre X e entra X mais um pouquinho. Então, você acaba mantendo o status quo. Se você aplicar esses recursos de uma forma mais adequada, e esse foi um argumento muito grande, porque nós estamos tendo uma retração dos recursos internacionais, vocês sabem disso. Os grandes países, o PEPFAR, por exemplo, que é o programa do governo americano, hoje é responsável por mais da metade dos tratamentos no mundo. 51% das pessoas que são tratadas hoje no mundo dependem do governo americano para o seu tratamento. Então, qualquer retração nesse recurso pode ter um impacto enorme, porque a dependência é gigantesca no fundo global e no dinheiro americano. Então, essa matriz foi utilizada para dizer, olha, se a gente aplicar bem e chegar em 2015 com 22, 24 bilhões de dólares por ano, nós conseguimos começar a reverter a curva da epidemia, e aí vocês veem lá o cor-de-rosa, seria as novas infecções. Então, é um argumento global para que porque o investimento, para que o gasto com AIDS não seja encarado como gasto, mas como investimento. Que se você investir bem, você pode reverter a curva dessa epidemia e chegar um dia ao fim dela. Próximo. Os resultados, se aplicar o dinheiro direito, é que a gente pode evitar mais de 12 milhões de infecções evitadas em criança, quase 2 milhões, 7 milhões de morte, 29 milhões de ganhos de vida, anos de vida. Próximo. E aí, vocês ouviram falar dessa questão, bom, vocês sabem disso, tem muita gente aqui é PhD nisso, que é aquele velho discurso, mas tem pouco dinheiro para prevenção, tem muito dinheiro para tratamento, como é que se dá? Eu acho que o Brasil sempre foi um exemplo de que se buscou fazer todas as coisas de forma combinada. Mas e agora? A gente teve novos dados, alguns dados novos que saíram. E cada vez mais prevenção e tratamento não podem ser desligados um do outro. Próximo. Porque o que funciona? Né? O que funciona? Como é que a gente vai fazer? Como é que nós vamos chegar nesse 50% de redução das novas infecções? Qual que é a melhor combinação que você tem? Não tem uma bala de prata que você vá matar isso, né?
que resolva tudo, uma pílula que vai resolver tudo, alguma coisa que... Não, é um conjunto de intervenções que as pessoas necessitam de diferentes abordagens ao longo da vida. Estava falando sobre mudança de comportamento. O que é mudança de comportamento para um jovem e o que é sustentável ao longo dos anos? Quantos de nós aqui adotamos um comportamento saudável? Eu não durmo sem remédio para dormir, eu não faço exercício físico nenhum. O Eduardo fuma. Isso é muito, por sinal. Não, mas não é por falta de informação. Não é? Na verdade, você tem a mudança de comportamento, ela é tem um monte de fatores. Coisas que a gente fazia na juventude, que eram mais saudáveis, a gente não faz agora. Ou, quem sabe, a gente faz coisas mais saudáveis agora, porque a gente começa a se preocupar. Alguns de nós aqui, não todos, porque tem muitos jovens na plateia, mas tem alguns da minha idade, ou mais velhos, começam a se preocupar com o futuro e começam a adotar alguns hábitos mais saudáveis em algumas coisas. O risco, na verdade, ele vai mudando conforme o teu ciclo de vida. Próximo. Então, mudança de comportamento, e a gente tem muitas coisas que a gente, às vezes, até tem alguma preocupação de falar, e no Brasil a gente fala pouco. Né? A mudança de comportamento, na verdade, é para minimizar o comportamento sexual de risco, como aumentar o comportamento de proteção. Português meio esquisito. Por exemplo, promover o uso correto e consistente de preservativo não é só ter disponível preservativo, mas você usar consistentemente é uma baita de uma mudança de comportamento. Ou manter esse tipo de comportamento a vida inteira não é fácil. Né? Esses dois itens, que é o postergar a iniciação sexual e reduzir o número de parceiros, a gente não gosta no Brasil de falar disso, né? Porque é muito moralista, tal, não transe com 14 anos, com 15 anos, porque, né, deixa para depois, parece discurso de igreja evangélica, desculpem os evangélicos aqui. Mas, na verdade, tem evidência no mundo, tem evidência científica que funciona. Né? Diminuir o número de parcerias tem evidência que funciona. O número de parceiros sexuais no ano tem evidência que funciona. E, na verdade, faz sentido, né? Porque se você tiver 10 parceiros, 12 parceiros no ano, diferentes, mesmo usando preservativo, ele não é 100%, você, em tese, tem risco. Né? Enfim, as abordagens efetivas frequentemente usam mensagens que atingem o indivíduo, a família, o contexto que ele vive, na comunidade. Próximo. E aí, as intervenções biomédicas, elas são um pouquinho diferentes, porque ela ou bloqueia a infecção, ou ela diminui a infectividade, ou reduz o risco de infecção, e daí tem um monte de coisa acontecendo. Né? Algumas coisas, que nem eu já falei, a circuncisão masculina ela é restrita em algumas regiões do mundo. Pode passar o próximo. E esse é um quadro que vai ser difícil, desculpe quem está aí atrás, mas, como eu falei, esses slides vão estar disponíveis. Daí você pode dar uma olhada. É um quadro que, em parte, me assusta. Tá certo? Por que ele me assusta? Porque foi uma análise do benefício máximo que foi encontrado com diferentes intervenções biomédicas em vários estudos. Tá certo? Alguns deles tinham dados discordantes e tal, mas vocês olhem, o primeiro é o antirretroviral para parceiro HIV positivo. Tá? O antirretroviral precocemente para parceiro HIV positivo. E ele deu 96% de eficácia. Tá? No casais sorodiscordantes, esse é o estudo que saiu ano passado. Isso já tinha outros estudos menores que saíram anteriormente, até no começo de 2002, acho que era, né, de ser 2005, estudos pequenos, e esse foi um grande estudo, desses estudos padrão ouro. Tá certo? E vocês olhem a comparação com os outros biomédicos, da circuncisão masculina, que é num determinado contexto, 60%. A profilaxia pré-exposição, que foi testada aqui no Brasil, teve um estudo no Rio de Janeiro e São Paulo, né, mas ela não chega que a profilaxia pré-exposição é você dar medicação para quem está saudável. Por princípio, a gente já se incomoda com isso, né? Quem toma remédio devia ser porque está doente, mas ela não funciona, menos 40%. Né? Enfim, o que eu acho que esse quadro
é uma coisa positiva, mas, ao mesmo tempo, é uma preocupação. É uma coisa positiva no sentido de que as pessoas que vivem com